Tá chegando a hora da estreia do João Fonseca na temporada de grama em Halle, na Alemanha. E nesse vídeo traremos todos os detalhes, daquele jeito que vocês bem conhecem, sobre esse torneio, história do torneio. Eu quero saber se você está empolgado. Se você está empolgado com a estreia do João Fonseca em Halle como convidado na chave principal, deixa o like aí. Deixa o like, aproveita, se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje vai trazer tudo que é novidade sobre esse torneio. E será que dá para o João Fonseca buscar esse título? A gente vai falar sobre velocidade da quadra, últimos campeões, quem vai disputar o torneio. Lembrando que estou gravando esse vídeo na sexta-feira 13. Sexta-feira 13. E na semana que vem, já segunda-feira, já inicia o torneio de Halle. Vai ter o chaveamento aí provavelmente no final de semana. E a gente vem na segunda-feira já com chaveamento, na terça-feira com pré-jogo. Assim que sair o adversário do João, a gente passa tudo para vocês em detalhes. Então vamos lá, direto aqui para a tela, tudo verdinho, temporada de grama chegando. O ATP 500 Terra Wortmann Open, ou para os íntimos ATP Halle. Início em 16 de junho, somente uma semaninha aí de torneio. Superfície grama, outdoor. Lembrando que a quadra principal ali de Halle, ela tem uma estrutura de teto retrátil, a gente vai passar aí, fecha em tempo recorde o teto ali. Mas inicialmente é outdoor, com 32 atletas na chave, uma premiação superior a 2 milhões de euros. Dá pra curtir o final de semana aí, eu diria, né? Detalhes do torneio. O Terra Wortmann Open, um dos 8 eventos em quadra de grama, então o calendário ATP são somente 8 eventos em grama, né? É o que a gente vem falando aí, tem pouco torneio, então normalmente os jogadores especialistas em grama, eles jogam esses torneios, eles costumam aparecer bastante aí, mas no geral, né, são poucos torneios jogados ao longo do ano. Esse torneio ele virou um ATP 500 em 2015. De 1993, que foi quando ele iniciou, até 2014 ele era um ATP 250. Então a partir de 2015, aí 10 anos aí já passa a ser um torneio mais importante que gera mais pontuação. Então ele é conhecido como Halle Open, torneio masculino disputado na grama no O Arena, na cidade de Halle, Alemanha, e ele serve como um preparatório para o Wimbledon. Esse torneio que já coroou 6 vencedores alemães desde a sua inauguração, inclusive o Tommy Haas, para quem se lembra aí, o tenista alemão que foi muito bom, ele é bicampeão de Halle, é o alemão com mais conquistas aí nesse torneio. Deixa eu cair aqui pro lado esquerdo para a gente falar sobre as curiosidades. E olha só, o Brasil, ele vai bem só em duplas aí em torneio, com o Marcelo Melo, que conquistou 3 títulos em dupla, né? Então é o melhor feito brasileiro no torneio. 2017, 2018, 2023, o grande Marcelão Melo aí. Mas em simples, o Brasil, olha só, o Brasil nunca venceu uma primeira rodada de simples. Então, se o João Fonseca conquistar a vitória na primeira rodada, ele já vai ser o maior brasileiro da história do torneio de Halle. Alejandro Faia Ramírez, o único sul-americano que é colombiano, que chegou a uma final em Halle, ficou com vice em 2014, perdendo para Roger Federer no último ano de ATP 250, e o Federer, a gente vai falar já sobre ele. O Rafael Nadal nunca jogou Halle, então, apesar de ser um dos maiores jogadores da história aí, ele nunca optou por jogar, ele sempre jogava Queens ou ia direto para Wimbledon, então nunca disputou uma partida oficial em Halle. E a Arena, também chamada de Gary Weber Stadium, tem uma capacidade para 11.500 espectadores. E olha só isso, a estrutura deles é fantástica. Eles têm um teto retrátil que fecha em 88 segundos. Então, pô, começou a garoar ali, e na grama a gente sabe que é mais perigoso ainda. Você não pode nem... Começou a garoar, já tem que parar, porque fica muito perigoso, muito escorregadio o piso. Então, ameaçou chover, 1 minuto e meio, fecha ali o teto retrátil. E além disso, ele tem um sistema próprio de ventilação no gramado. Então é o primeiro estádio coberto em quadra de grama, uma tecnologia e estrutura fenomenal na Alemanha. Quem são os últimos campeões? Agora a gente vai para as características do torneio. Inclusive, Halle foi na medição ali em número de aces, em porcentagem de aces, ele foi o 6º maior em número de aces, em porcentagem de aces em 2024. Então, o 6º torneio, atrás apenas de Stuttgart, Atlanta, Brisbane, Basel e Eastbourne. Então, é uma quadra considerada muito rápida, uma quadra rapidíssima aí de Halle. Eu acho que ela é top 10 das quadras mais rápidas do circuito na medição
de 2024. Então é um jogo rápido e você consegue ver isso pelos últimos campeões. O Sinner é um fenômeno, não tem muito o que dizer sobre ele, mas quando você olha os últimos campeões, Alexander Bublik, isso já mostra bastante coisa, um grande sacador. Aliás, o Bublik é um grande jogador de grama e está numa excelente fase, inclusive Roland Garros foi muito bem, de olho nele. Hubert Hurkacz, polonês, também jogador de quadra rápida. Hugo Humbert, jogador que vai muito bem em quadra indoor, dura e muito bem também na grama. Em 2019, né, dispensa apresentações Roger Federer. Então, quando você analisa os últimos campeões, você vê que é uma galera de saque, né, uma galera de quadra rápida, literalmente, e por isso que vai ser um grande teste para o João Fonseca. Quem que é o maior campeão? Roger Federer, simplesmente 10 títulos o cara tem em rally. 13, 14, 15, um tricampeonato, 17, 19 e 2003, 2004, foi ao contrário, né? 2003, 2004, 2005, mais um tri, aliás, um tetra, 2006, só não ganhou em 2007, depois voltou a ganhar em 2008, então um multicampeão, e até 2014 era ATP 250, quando virou ATP 500 ele continuou ganhando, né? Em 15, 17 e 19. Grande Roger Federer. Isso mostra que o torneio é clássico, né? Se o Federer é o maior campeão. Quem é que vai jogar rally? Tem muita gente que não vai jogar rally. Mas quem que é ali a gente separou ali dos tops, né? Quem que vai jogar? Sinner, atual campeão. Zverev, 3 do ranking. Medvedev, número 11. Rublev, número 15. Cerúndulo, 18. Hugo Humbert. Thomas Mahat. Karen Khachanov. Flávio Koboli. Stefanos Tsitsipas, Félix Aliassime, Denis Shapovalov, aliás o Aliassime que é um grande jogador de grama, Hubert Hurkacz, que já ganhou aí, e Michelsen, dos Estados Unidos, e o João Fonseca como convidado. Olha só, o João Fonseca, o ranking de entrada dele foi 57, e mesmo assim ele precisou ser convidado, porque é uma chave curta, né, de somente 32 tenistas, e os tenistas top, eles gostam de jogar esse torneio porque ele vai se preparando para o Wimbledon, então é difícil você entrar na chave principal. Então o João Fonseca, mesmo com o ranking 57, ele teve que ser convidado para conseguir jogar. E quando a gente olha outros destaques, tem, por exemplo, o cara que vai disputar o quali, que é ranking melhor que o João. Por exemplo, o Bautista Agut, que, aliás, sempre na carreira dele, você olha assim, espanhol é bom no saibro, o Bautista Agut é muito bom na grama. A carreira dele toda foi muito boa nesse tipo de piso. Outros nomes, Alexander Miller, o Marcos Hiron, Sonego, o Halis, que é um jogador bom nesse tipo de piso também. A gente tem ali, até agora, os convidados, o Altmaier. Aliás, os 3 convidados, né? Foram 2. O que eu falei no vídeo do White Card? Que provavelmente o outro convidado seria um alemão, porque é sempre 2 alemães e um estrangeiro. O João Fonseca recebeu o White Card, o Struff tinha recebido e eu falei, provavelmente ia ser o alemão. E foi. Daniel Altmaier foi o terceiro White Card do torneio. A gente tem ali da nova geração, Lerner Chen, o Bazavared, o Ethan Quinn, então a galera nova aí também jogando esse torneio. Eu tô bastante empolgado aí pra estreia do João Fonseca, então, mais uma vez falando, ó, deixa a sua inscrição aí, mais uma vez. Segunda-feira a gente vai vir aqui, assim que sair o chaveamento, a gente vai vir com chaveamento, com pré-jogo do João. Não sabemos ainda a data da estreia, não foi sorteado nada ainda, então hoje foi mais aquele esquenta pra você entender o dinamismo aí do torneio de rally. E o João Fonseca vai disputar rally, depois Wiesbaden, depois o Wimbledon, então ele tem uma agenda cheia aí pra grama e eu tenho certeza que ele vai ter um grande desempenho. Eu quero saber a sua opinião. Acha que dá pra ser campeão ou pelo menos atingir ali uma semifinal, umas quartas de final? Deixe seu comentário que a gente responde todos os comentários. E mais uma vez, muito obrigado a todas as interações, likes. A gente vem crescendo bastante e isso é graças a vocês, certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.